Boa noite, meus irmãos do ETEBAB, da matéria Vida Cristã 2. Finalizamos hoje o assunto de mansidão versus ira. Aqui falamos da ira, que se manifesta de duas formas: tem a ira justa e a ira injusta. Com relação à ira injusta, que é a ira errada, é a ira que nós temos, né, como seres humanos, mas que reflete um senso de justiça errado ou míope, egoísta, em que nós nos sentimos no direito, né, de resolvermos com as próprias mãos, quando sentimos que fomos ofendidos, quando sentimos que fomos infringidos na justiça pessoal, e nós agimos então com ira para resolver a situação. A ira, ela é descrita em uma das obras do Espírito, em Gálatas capítulo 5, verso 20, e ela é de fato pecado, ela já é pecado, né? Quando está nessa lista aqui de Gálatas. A ira, ela se manifesta de forma súbita, como um excesso, um acesso de raiva, e se demonstra através da impaciência e da incapacidade de controlar a raiva. Ela é algo explosivo, é algo, ah, posso dizer, espontâneo, porque parte de um coração corrompido, né? E essa ira geralmente vem acompanhada de confusão, vem acompanhada de rompimento de relacionamento e até rompimento completo, né? Ou morte de relacionamento. A primeira morte que houve, né, como consequência da ira, foi a morte de Abel, causada por Caim, que se irou. Em Gênesis, o Senhor disse a Caim, no capítulo 6, 4, versículo 6, por que te iraste? E por que se descaiu o teu semblante? E Deus continua, se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, essa ira causou o assassinato do irmão. Então, para você ver que não traz coisa boa. A ira pecaminosa não vem de Deus, mas a ira, ela é algo que Deus tem e que nós, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, trazemos isso em nós. Mas isso é pervertido por causa do nosso pecado. Ah, nós vemos que a ira pecaminosa, ela não opera a justiça de Deus. Por mais que a gente veja coisas e achamos que é errado e queremos resolver com as forças humanas, a gente não está fazendo nenhum favor para Deus, não está colaborando. Pelo contrário, a gente está atrapalhando, porque não é assim que deve funcionar. A ira justa, por outro lado, ela busca os objetivos de Deus. A ira justa, ela se sente ferida quando Deus e o próximo estão sendo feridos. A ira de Deus é justa e é correta. Ela é contra o que é mal e injusto. A, a ira é um atributo comunicável de Deus. Isso quem diz é Gandolfo, num artigo que ela escreveu. A ira é um atributo comunicável de Deus. Nós sentimos ira porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas por causa do pecado, nossa ira está corrompida, embora ela devesse ser justa e santa como a ira de Deus. Deveria ser santa, mas não é. Ela é corrompida. Por isso devemos tomar muito cuidado. É possível um cristão ficar irado com uma situação, né, que causa a ira em Deus. Por exemplo, Deus se ira, Deus odeia o pecado. Então, o pecado deve causar esse repulso, essa indignação no coração do cristão. E quanto mais em comunhão ele está com Deus, mais ele vai ter esse tipo de reação, esse repulso e essa ira contra o mal. Mas é muito fácil também com que essa ira nossa possa ocupar um local errado ou assumir uma forma errada também, à medida que o nosso coração é enganoso. E nós falamos que a melhor postura, biblicamente dizendo, é nós abandonarmos a ira, deixarmos a ira de lado e deixar Deus cuidar da justiça, deixar Deus fazer a justiça
perfeita dele. Devemos, sim, como cristãos, procurarmos um mundo mais justo, situações corretas, mas entendendo que a justiça suprema, absoluta e perfeita, ela só vai vir com Deus. Salmo 37:5, né, nos exorta a entregarmos, confiarmos no Senhor, descansarmos, esperarmos nele e deixarmos a ira, porque isso não opera a vontade de Deus. Então, finalizando sobre a ira, e nós demos início ao assunto do dia, que é a comunicação direta. Basicamente, a comunicação direta é quando alguém nos ofende e nós devemos confrontar essa pessoa de acordo com as Escrituras. E o texto base o princípio, né, está em Mateus capítulo 18, do 15 até o 17. E nós começamos a explicar a respeito disso, né? Se o teu irmão pecar contra ti, deve-se então a ver, averiguar, né, se essa foi a situação mesmo, se o irmão pecou de fato. Nem sempre o que alguém faz com a gente e que não, nos deixa tristes foi um pecado que a pessoa fez, às vezes é algo que feriu a nossa preferência, que feriu a nossa escolha, mas não necessariamente ela pecou contra Deus ou pecou contra nós. É preciso saber exatamente, objetivamente, que pecado a pessoa praticou. Está na Bíblia o que ela fez, descrito como um pecado, a atitude dela foi pecaminosa, de acordo com as Escrituras, então é preciso ter essa certeza. E foi contra mim o que aconteceu, então eu vou confrontá-la se ela me ofendeu, né? Ah, e antes de eu confrontar, eu preciso vigiar, olhar minha própria vida, para saber se eu estou numa posição de confrontá-la. Eu tenho que ver, antes de observar o pecado ou o erro daquela pessoa, ver se eu não tenho erros e pecados que precisam ser acertados com Deus e com o meu próximo também. Então, o texto que diz aqui é Romanos capítulo 2, verso 1, né? Está falando que não é correto julgarmos, ah, nós devemos julgar. Tem outras passagens bíblicas que diz que nós devemos julgar, mas julgar da forma correta, com base no parâmetro de Deus. E em Mateus capítulo 7, fala que devemos julgar, mas sem hipocrisia. Julgar o erro do meu irmão, mas se eu tiver um erro na minha vida, eu devo primeiro lidar com o meu erro, com o meu pecado, para depois eu poder ajudá-la. No versículo 5 diz: Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, aqui não está negando que o meu irmão tem um argueiro, mas está falando que primeiro, se eu tenho uma trave, eu tenho que cuidar dela primeiro. Então, quando o meu irmão pecar contra mim, eu devo ter certeza de que eu estou bem para poder corrigi-lo. Ou será também que eu estou sendo enganado? Eu estou tendo uma percepção errada de que aquilo lá que ele fez foi um pecado. A Bíblia fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Então devemos ter a humildade para considerar o fato de que podemos estar errados. Eva foi enganada pela serpente, né? Então, se isso aconteceu ah, lá no passado, né, com Eva, e que Jeremias falou que o coração do homem é enganoso, devemos considerar essas verdades e não achar que estamos isentos de engano. E vários princípios que nós vimos, né, até esse ponto. Eu devo olhar para mim para resolver o problema, e o plano de ação para resolver vai, repreende-o entre ti e ele só. Eu devo sair da minha zona de conforto e ir lá em direção da pessoa que me ofendeu. E devo repreendê-lo. Eu devo confrontar a pessoa, né? No sentido de objetivando salvá-la ou ajudá-la, ganhá-la para o relacionamento. Então, por que muitas pessoas não querem obedecer essa ordem, né? De vai e repreende. Algumas desculpas são dadas, como eu vou intrometer em assuntos de outros, negócios alheios, eu não quero fazer isso. Ou não adianta, não vai mudar nada. Ou já faz algum tempo, se eu tocar no assunto, vai piorar as coisas. E não é grande coisa assim, aí vai. Mas são todas desculpas, né? Mas a ordem foi dada para nós fazermos.
apesar de qualquer justificativa que a gente dê. E devemos fazer isso com uma atitude correta, que seria mansidão e humildade, conforme a Bíblia descreve, em Gálatas capítulo 6, versículo 1, e em Tiago capítulo 4, versículo 6. E usando palavras que demonstram humildade, palavras corretas, que vão trazer graça, né? E o confronto deve ser feito entre nós e a pessoa que nos ofendeu. Nessa ordem, caso haja uma rejeição ou uma atitude errada, ah, aí sim entrariam testemunhas e depois levar o caso ao grupo maior, mas não é o caso aqui. Aqui, o primeiro passo é de confrontar o ofensor pessoal. Isso vai trazer uma proteção para a pessoa, da reputação da pessoa, sem expô-la publicamente. Isso vai trazer uma privacidade, dando mais foco ali para você lidar com a pessoa de uma forma eficiente, ao invés de ficar se distraindo com um monte de outros temas e coisas assim. Então, esse foi o assunto que tratamos. Vamos, se Deus quiser, na próxima aula, concluir essa comunicação direta na confrontação. Então, foi assim que nós concluímos hoje e até amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.